Juízes capítulo 4, do verso 1 ao 10, diz assim a palavra de Deus. Mas depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E este os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Orosete Ragoim. Então os israelitas clamaram ao Senhor, pois Jabim, que tinha 900 carros de guerra feitos de ferro, os havia oprimido com crueldade durante 20 anos. Ora, quem julgava Israel naquela época era a profetisa Débora, mulher de Lapidote. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas iam a ela para que julgasse suas questões. Certo dia ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naphtali, e disse-lhe: o Senhor, Deus de Israel, te ordena, vai, ajunta 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon e conduze-os ao monte Tabor. Farei com que Sísera, chefe do exército de Jabim, te ataque com seus carros de guerra e suas tropas junto ao ribeiro de Quizon, e o entregarei nas tuas mãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo culto desta noite. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos ouvir a tua palavra como se fosse o último sermão de nossas vidas. E que eu possa pregar, Pai, como se esse fosse meu último sermão. Em nome de Jesus. Amém. Já passou na sua cabeça que ser discípulo de Jesus é algo muito difícil? Já passou na sua cabeça que para ser discípulo de Jesus temos que cumprir muitas regras? Você já pensou sobre isso? Quando eu era adolescente, eu pensava nisso. E na minha adolescência, eu dizia a mim mesmo: eu vou para a igreja depois que eu curti um pouco. Porque depois que eu for para a igreja, eu sei que eu terei um monte de regras para cumprir. E não são regras fáceis de se cumprir. Graças a Deus que o meu plano não deu certo e Deus me chamou na minha adolescência. Aos 16 anos de idade, Deus me salvou. Mas ser cristão, ser discípulo de Jesus, é cumprir um monte de regras. E de certa forma, este pensamento, ele não está errado. Nós vamos ver que Deus exige de nós muitas coisas. Mas esta noite, nós veremos que Deus nos dá, sim, muitas ordens. E ordens difíceis. Mas Cristo já cumpriu todas elas em nosso lugar. Então, isso que nós vamos ver hoje. Deus nos dá muitas ordens, e ordens difíceis, mas Cristo já cumpriu todas elas em nosso lugar. Em primeiro lugar, nós vamos ver que Deus nos pede coisas extremamente difíceis de cumprir. O texto que lemos fala que Israel voltou a fazer o que era errado aos olhos do Senhor. Novamente. Você que está acompanhando a nossa série em Juízes, já percebeu que o povo de Israel, ora, anda bem na presença de Deus, e ora, ele anda em desobediência. E eles desobedeceram novamente a Deus. E o texto diz que Deus castigou novamente o povo. Isso também nós estamos percebendo no livro de Juízes. O povo desobedece, Deus castiga. E Deus entregou o povo nas mãos de um rei, chamado Jabim. E esse rei, ele tinha um general, um comandante, chamado Sísera. E diz o texto que Jabim oprimia o povo de Deus, o povo de Israel. E aí nós vamos ver novamente, quando o povo é castigado, o que eles fazem? Eles pedem a ajuda de Deus, eles clamam a Deus. Olha o verso 3. Então os israelitas clamaram ao Senhor, pois Jabim, que tinha 900 carros de guerra, feitos de ferro, os havia oprimido com crueldade
durante 20 anos. Então o povo novamente clama ao Senhor. E Deus levantou agora uma juíza chamada Débora. Ela era juíza e profetisa. E Débora convocou Baraque. Baraque para ser um general de guerra, para ser o comandante de guerra. Então, o que nós percebemos aqui? De um lado, nós temos Jabim e Sísera, o exército inimigo. Jabim, o rei, Sísera, o comandante de guerra, o general de guerra. Do outro lado, nós temos Débora, uma juíza, que era um tipo de rei, era já uma preparação para o governo monárquico. Tá? É um tipo embrionário do governo monárquico. Então nós temos Débora, liderando o povo de Deus, e Baraque, o seu general. Então Jabim e Sísera, Débora e Baraque. E Débora diz a Baraque: Deus te ordena, lute contra Jabim e contra o seu comandante, contra Sísera. Vá lá, junte 10.000 homens e vá para a guerra. Olha a ordem que Deus está dando para Baraque. Não é uma ordem fácil. E veja o que Deus promete. Verso 7. Farei com que Sísera, chefe do exército de Jabim, te ataque com seus carros de guerra e suas tropas junto ao ribeiro de Quizon, à margem de um rio ali, de um ribeiro. E o entregarei nas tuas mãos. Pode ir, Baraque, que eu vou te entregar este exército inimigo nas tuas mãos. Bom, o que nós vemos é que Deus, muitas vezes, nos pede coisas extremamente difíceis de cumprir. Isso não nos deveria soar estranho. É comum também em nossa sociedade as exigências para cumprirmos coisas extremamente difíceis. Por exemplo, você já foi no nutricionista? Você sai de lá com uma lista com coisas extremamente difíceis para cumprir. Você vai ter que abandonar Coca-Cola, refrigerante, você vai ter que comer brócolis, você vai ter que comer queijo branco, não pode mais comer coxinha, cadê o álcool? Né? São ordens e exigências extremamente difíceis quando você vai ao nutricionista. Academia é a mesma coisa. Você vai à academia, os primeiros dias você não consegue levantar nada. Você sai de lá tomando anti-inflamatório. Depois você já começa a levantar uns pesos, aí você já começa a ficar feliz. Aí o instrutor fala: eu vou aumentar agora. Agora que eu consegui levantar? É. Aí ele põe um maior que você não consegue. Nós vamos ver também no trabalho. O trabalho, muitos trabalhos, empregos, exigem coisas difíceis. Por exemplo, vendedores. Nós temos alguns vendedores aqui em nossa igreja. Então, aquele mês, o seu chefe vai lá e te dá uma meta. Você tem que vender 100 mil. E aí, aquele mês, você luta para chegar nos 100 mil. Você consegue vender 99. No outro mês, você fala: agora eu vou conseguir. Daí o chefe fala: agora é 120. Eu nem consegui o mês passado, ele já aumentou a meta de novo. É assim, pode perguntar para os vendedores aí. Existem trabalhos que exigem coisas difíceis de nós. Tarefas difíceis. Por exemplo, quem é policial? Imagine ser policial nas grandes capitais do nosso país. Imagine ser policial na grande São Paulo. Você já sai de casa sem saber se vai voltar. Imagine ser policial no Rio de Janeiro, em Salvador. Então, a nossa vida ela é cheia de exigências difíceis. Na escola é assim, na família é assim, no casamento. Nós temos que aprender a conviver com as nossas diferenças. Quando nós nos casamos, é um tempo de adaptação, cada um vem de uma cultura, de uma realidade diferente. Então, são exigências difíceis. Quando nós temos filhos, nós temos que educar os nossos filhos, e hoje está cada vez mais difícil, porque nós temos que educar os nossos filhos em uma era digital. Não é fácil.
E com Deus não é diferente. Ele nos pede também coisas extremamente difíceis de cumprir. Por exemplo, para Abraão, ele disse: sai do meio dos seus parentes, da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele pediu algo difícil para Abraão. Depois, lá na frente, Deus pede que Abraão sacrifique o seu único filho, Isaque. Para Noé, ele pediu para que Noé construísse uma arca. Imagine Deus chegar para você e dizer: você tem que construir uma arca, onde vai entrar todos os animais da terra, de 2 em 2. Foram anos para construir, e Noé nunca tinha visto uma arca. Deus pediu para Moisés enfrentar Faraó. Jesus chega para o jovem rico e diz: vende tudo que você tem e dá aos pobres e me siga. Jesus chega para os discípulos e diz: deixe a empresa de pesca e venha ser meu discípulo, e eu farei de vocês pescadores de homens. Jesus chegou para Mateus, que trabalhava como funcionário público do governo romano, e diz: deixe tudo e me siga. Não é diferente da realidade da vida, a vida com Deus. Deus exige coisas difíceis para nós cumprirmos. Lucas 14, 27 diz: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33 diz: qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto possui, a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Mateus 10, 37 diz: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Deus, ele pede coisas para nós extremamente difíceis. Deus tem pedido coisas difíceis para você. Lembre-se de que Deus não mudou. Ele ainda continua nos dando ordens, e ordens difíceis. Ele diz: leia a minha palavra todos os dias. Ore sem cessar. Não veja coisas imorais. Não fale coisas que não edificam. Frequente os cultos. Seja contribuinte fiel. Pregue o evangelho ao perdido. Vença os vícios. Resista ao diabo. Fuja das paixões da sua carne. Não pratique sexo antes do casamento. Não cobice a mulher do teu próximo. Seja fiel ao seu cônjuge. Vença o homossexualismo. Vença o consumismo. Não seja avarento, imoral, invejoso, glutão. Colossenses 3, do verso 5 ao 7, diz: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Colossenses 3, do verso 8 ao 10, diz: mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. A Bíblia diz: sejam santos. Deus diz para nós: sejam santos como eu sou santo. Deus disse para Baraque: lute contra 900 carros de ferro. Não era um pedido fácil. Cada carro de ferro era capaz de matar 10 homens de uma vez. Eram carros de ferro com espadas, com foices nas suas rodas, que destruíam os homens. Quais são os carros de ferro que Deus está te mandando lutar nesta noite? É um emprego? É um relacionamento? É uma prática que você vem realizando há algum tempo? É um vício? Deus nos pede coisas extremamente difíceis de cumprir. Este é o nosso primeiro ponto. Em segundo lugar, Deus nos dá vitórias incríveis. Veja comigo Juízes. Eu não pus no projetor,
do verso 8 ao 13, do capítulo 4. E Baraque disse-lhe: se fores comigo, irei. Ele está falando para Débora aqui. Mas não irei se não fores. Ela respondeu: é certo que eu irei contigo, mas a honra dessa expedição não será tua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque até Quedes, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Um queneu chamado Éber havia se separado dos outros queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e armado suas tendas junto ao carvalho de Zaananim, próximo de Quedes. Quando anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor, Sísera reuniu todos os seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, desde Orosete-Ragoim até o ribeiro de Quizon. Baraque pede: Débora, venha comigo nesta batalha. Venha comigo nesta guerra. Esse texto tem, eu quero abrir um parênteses aqui, esse texto tem sido usado por feministas e também até por machistas. E eu não vou entrar nessa questão nesta noite, irmãos. Não é o foco do texto. Para alguns, Baraque agiu com covardia. Ele disse: eu vou para a guerra, mas Débora, você tem que vir comigo. Outros dizem que ele agiu com sabedoria. Eu prefiro acreditar que Baraque agiu com sabedoria. Por quê? Débora, ela foi levantada por Deus, ela era profetisa e juíza. Baraque sabia que Deus estava com Débora. Então Baraque, ele pede que Débora venha junto desta batalha. É como se Baraque pedisse a presença de Deus nesta batalha. Este texto também tem sido apoiado para falar sobre ordenação feminina para o ministério pastoral. E isso aqui não dá apoio para ministério pastoral feminino, irmãos. E não é porque as mulheres não tenham capacidade, mas nós vamos ver no Antigo Testamento que não existem sacerdotisas, e no Novo Testamento não existem presbíteras. Débora era uma juíza e uma profetisa, era um cargo político, e ela tinha uma função sim espiritual, mas nós não vamos ver que ela era uma sacerdotisa, por exemplo. Então, voltando ao texto, Deus manda Baraque lutar. Baraque convoca um exército, 10.000 homens. Baraque tem o apoio de Débora, mas Débora diz que a honra será de uma mulher. Baraque, você vai para a guerra, mas Deus vai dar a honra a uma mulher. Então, nós estamos percebendo aqui neste texto que Deus nos dá vitórias incríveis. Olha do verso 14 ao 16. Então, Débora disse a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. É certo que o Senhor já foi à tua frente. Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera ao fio da espada, com todos os seus carros e todo o seu exército. Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Harosete-Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não restou um só homem. Deus dá uma vitória incrível para o povo de Deus. Ele ordena coisas difíceis? Sim. Mas ele também nos dá vitórias incríveis. Olha agora do verso 17 ao 23. O cumprimento da profecia. Mas Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: entra, meu senhor, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: peço-te que me des um pouco de água, pois estou com sede. Ela abriu uma vasilha de couro cheia de leite, deu-lhe de beber e o cobriu.
E ele ainda lhe disse: fica à entrada da tenda. Se alguém vier e te perguntar: há alguém aí? Responde: não. Então, entretanto, Jael, mulher de Heber, pegou uma estaca da tenda e um martelo, e aproximou-se em silêncio enquanto ele dormia profundamente, pois estava exausto. Então cravou-lhe a estaca na têmpora, até penetrar no chão, e ele morreu. Enquanto Baraque passava à procura de Sísera, Jael saiu ao seu encontro e lhe disse: vem, e te mostrarei o homem que procuras. Quando Baraque entrou na tenda, viu Sísera caído e morto, com a estaca na têmpora. Dessa forma, naquele dia, Deus subjugou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas, e o poder dos israelitas sobre Jabim, rei de Canaã, tornou-se cada vez maior, até que eles o destruíram. Então Deus, ele dá vitórias incríveis para o seu povo. Vamos lembrar aqui, o povo de Deus tinha um inimigo, Jabim, que tinha um comandante chamado Sísera. Do lado do povo de Deus, nós temos Débora e Baraque, o comandante do exército. Deus dá uma ordem para Baraque: Baraque, lute contra o exército de Jabim, contra Sísera. Eles têm 900 carros de ferro, mas vai lá contra eles, e eu vou dar a vitória. Baraque chama Débora: eu vou nessa luta, mas Débora, vem comigo. Débora diz que ela vai, só que a honra será de uma outra mulher. Será de uma mulher. E aí aparece uma outra figura nessa história, Jael. Uma nômade. O que é uma nômade? É tipo um cigano. Eles viviam em tendas e não tinham um lugar próprio para morar. E ela não era do povo de Deus. Ela era de outro povo, dos queneus. E ela recebe Sísera, porque Sísera, quando ele vê que está sendo derrotado, ele foge. E ele entra na tenda dela. E ela dá leite para ele. Ele está com sede, ela deu leite, a melhor bebida que ela tinha. Ela arrumou uma cama para ele dormir. Ela cobriu ele com uma coberta. Só que depois ela pegou uma estaca e cravou na cabeça dele. Nenhum homem dormiu mais tranquilamente depois desse dia. Deus pede coisas extremamente difíceis para nós, mas Deus nos dá vitórias incríveis. Nós estamos vendo uma sociedade, nós estamos vendo na nossa sociedade uma mensagem contrária à palavra de Deus, por parte da cultura à nossa volta. A mensagem que nós estamos vendo em nossa sociedade é que vencer é se render, se aceitar. Em parte essa mensagem não está errada. Nós devemos aceitar a nossa raça, nós devemos aceitar a nossa cor, o nosso corpo, nós devemos aceitar a nossa etnia. Não há nada de errado em ser baiano, né? Em ser carioca, em ser paulista, em ser mineiro. Isso é a beleza que Deus nos deu. Nós não devemos ter vergonha da nossa raça, da nossa cor, do nosso cabelo. Mas a nossa sociedade, ela vem com uma mensagem estranha. Ela diz: aceite a sua orientação sexual. Se renda, mesmo que a sua orientação sexual seja contrária à palavra de Deus. Por exemplo, o homossexualismo. Em alguns países da Europa, a pedofilia já está sendo vista como algo normal, como algo natural, que deve ser aceito pela sociedade. Então a nossa sociedade, ela vem vindo com uma mensagem estranha, que vencer é se aceitar. E se aceitar aqui é aceitar os seus vícios, os seus pecados. Aceite o fim do seu casamento. Não lute. O importante é ser feliz. Você não está feliz com esse casamento? Largue. Aceite os seus vícios. Aceite que não tem como, você terá que viver com os seus vícios para o resto da sua vida. O problema é quando a igreja começa a aceitar essas coisas também como normais. Sexo antes do casamento, julgo desigual, homossexualismo, divórcio. O texto desta noite nos ensina que devemos lutar.
Mesmo que seja difícil, e Deus nos dará a vitória. Deus nos socorre. Quando nós lutamos contra o pecado, contra os carros de ferro de Satanás, Deus nos socorre. Ele envia o exército, ele envia os seus anjos, ele envia a sua igreja, ele envia mulheres como Débora, como Jael, ele envia irmãos para orar conosco, ele nos dá o Espírito Santo. Gálatas 5,16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,24. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. É possível, irmãos, escuta o que eu vou dizer, é possível erradicar, eliminar e extinguir o pecado em nossas vidas. Não estou dizendo com isso que não pecaremos mais, não é isso, mas o pecado não será uma prática comum em nossas vidas. 1 João 2,13 diz: pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. João não diz que nós vamos vencer, ele diz que nós já vencemos. 1 João 2,14 diz: filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. 1 João 3,9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Deus pede coisas difíceis, mas ele também nos dá vitórias incríveis. Crente em Jesus, não ache normal o pecado em sua vida. Não ache normal o vício, não ache normal a concupiscência, os desejos da carne, a imoralidade. Não ache normal a pornografia. Você pode vencer em nome de Jesus. E por último, Deus nos pede coisas extremamente difíceis de cumprir. Deus nos dá vitórias incríveis. E terceiro e último lugar, devemos louvar a Deus por todas as nossas conquistas. O capítulo 5 de Juízes é um cântico de louvor a Deus pela vitória que ele deu ao povo de Israel. Depois dessa grande vitória, Débora escreve uma música, um louvor, um hino ao nosso Deus. Do verso 1 ao 12, ela vai dizer que todos os povos devem louvar a Deus, pois Deus é quem deu a vitória. Deus é quem derrotou os inimigos do povo de Deus. Juízes capítulo 5, verso 4 diz: ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. Vocês já pararam para pensar como foi que Baraque venceu os carros de ferro? O capítulo 5 vai explicar, Deus mandou uma chuva, e aí os carros atolaram na lama, e não conseguiram andar. E aí Baraque desceu com seu exército e matou todo o exército inimigo. E quem mandou essa chuva? Débora diz, foi Deus. O tempo estava limpo. Cícera não iria para uma guerra se ele visse que o tempo estava para a chuva. Deus de repente fechou o tempo sobre Cícera. E aí Débora louva a Deus por essa vitória. Do verso 13 ao 18, Débora ela vai louvar a Deus pelos voluntários. 10.000 homens decidiram seguir Baraque. Como isso foi possível? Deus colocou no coração destes homens para seguir Baraque. Então Deus deve ser louvado. Do verso 19 ao 23, ela diz, louve a Deus, pois foi Ele quem deu a vitória. Novamente, Débora diz que foi Deus quem atolou os carros
de ferro de Cícera. Olha o verso 20 ao 22 do capítulo 5. Desde os céus as estrelas guerrearam. É uma linguagem poética. Desde suas órbitas guerrearam contra Cícera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Olha lá, ó, o ribeiro encheu de água, veio chuva e atolou todos os carros. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, avante minha alma, ser forte. Então os cascos dos cavalos golpearam a terra e eles atolaram ali, na fuga precipitada dos seus valentes. Foi uma vitória milagrosa. Cícera não iria à guerra se o céu estivesse nublado, como eu disse. Dos versos 24 ao 31, Débora vai dizer: louve a Deus agora por Jael, por esta mulher. Olha o verso 24 e 25. Bendito sejas Jael, mulher de Heber, o queneu, entre todas as mulheres. Bendita seja entre as mulheres nômades. Ele pediu água, ela lhe deu leite, em taça de príncipes, ofereceu-lhe coalhada. Verso 26 e 27. Estendeu a mão para pegar a estaca, e com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores, golpeou Cícera, rachando-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas. Aos pés dela encurvou-se, caiu e ficou estirado aos pés dela, encurvou-se e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. Deus deve ser louvado por destruir os nossos inimigos, por levantar um exército para ajudar Baraque, por levantar Jael. É isso que o cântico está falando no capítulo 5. A nossa geração, meus irmãos, é a geração que mais recebeu ajuda. A nossa geração é a geração que mais recebeu ajuda. Os nossos pais, os nossos avós não tinham Bolsa Família, não. Não tinha ProUni. Não tinha pai que sustentava filho até 40 anos de idade. A nossa geração é a geração que mais recebeu ajuda e a mais ingrata de todos os tempos. Ninguém conquista nada sozinho, é isso que o texto está nos dizendo. Nós temos que louvar a Deus pelas pessoas que Ele levantou em nossa vida. Seus pais te ajudaram, seus professores te ajudaram, seus irmãos te ajudaram. Alguém te ensinou a pegar em um garfo. Alguém te ensinou a amarrar o seu cardaço. Alguém te ensinou a andar, a tomar banho, a se vestir. Alguém te ensinou a escrever. Louve a Deus, você não chegou onde você chegou sozinho. Você trabalhou, mas Deus te deu saúde. Você conquistou, mas Deus abriu as portas. Você estudou, mas Deus te deu oportunidades. Deus te abençoou, Deus te deu uma família. Você comprou, você adquiriu coisas durante a sua vida. E tudo isso foi através de várias pessoas. Várias pessoas contribuíram. Tudo que você tem, Deus te deu. Então louve a Deus nessa noite. Assim como Baraque, nós somos convocados a lutar contra os carros de ferro. Os carros de ferro do diabo, do mundo e da carne. E assim como Deus fez com Baraque, Ele faz conosco. Deus providencia pessoas para nos abençoar. Quantos pastores passaram na sua vida, que oraram por você, que pregaram a você, que te ensinaram a palavra de Deus. Deus providencia Déboras em nossa vida. Nossa vitória contra o pecado só é possível porque nosso maior inimigo foi vencido na cruz. Nossa vitória também foi prometida. Deus prometeu que nos daria a vitória. E daria a vitória por meio de uma mulher. Da mesma forma, olha Gênesis 3,15 comigo. Depois que Adão e Eva, eles pecaram, Deus vem conversar com eles no jardim. Deus vem tratar com eles. E Deus fala com o diabo, a serpente, e fala com a mulher. Ele diz: porém inimizade entre você, está falando para o diabo, e a mulher.
entre a sua descendência e o descendente dela. Aquele que vai ser gerado pela mulher, vai ferir a sua cabeça. E você vai ferir ele, mas no calcanhar. Essa é o que os teólogos chamam de o proto-evangelho, o primeiro evangelho. Satanás, você enganou a mulher. E a mulher foi lá e falou para o marido dela, vamos comer. Aí ele foi. Agora, Satanás, fique sabendo de uma coisa. Você usou uma mulher, eu também vou usar. Eu vou entrar neste mundo por meio de uma mulher e eu vou esmagar a sua cabeça. Eu vou te destruir. Séculos depois, olha o que aconteceu, Lucas 1, 30 ao 33. Maria está grávida e ela vai se encontrar com a sua prima Isabel. E antes dela se encontrar, um anjo aparece a ela e diz, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Séculos depois, Deus diz, a vitória para vocês virá também por meio de uma mulher. E esta jovenzinha vai visitar a sua prima. Agora o texto que diz que ela foi visitar Isabel. Quando Isabel olha para Maria, olha o que ela diz. Ela em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Débora disse, bendito é Jael. E agora Isabel diz, bendito é Maria. Maria não esmagou a cabeça da serpente. Ela não esmagou a cabeça do nosso inimigo, como Jael fez. Maria não tinha uma estaca, mas do ventre de Maria nasceu aquele que foi cravado numa cruz. E Cristo, ao ser cravado numa cruz, esmagou a cabeça da serpente. Através do livro de Juízes, nós temos visto, Deus usa pessoas improváveis. Deus usou Jael, Deus usou Débora, Deus usou Baraque, mas a Bíblia diz que Deus usou o filho de um carpinteiro, o homem de Nazaré, aquele que ninguém dava crédito a ele. Deus usa armas inapropriadas. Jael matou Cícera com uma estaca, uma peça que era usada para prender as tendas. Não era uma arma. Deus usa armas inapropriadas. Deus usou a cruz de Cristo. E a história de hoje, como todas as outras, aponta para Jesus Cristo. Deus Pai também pediu algo extremamente difícil para o seu filho, para que ele bebesse o cálice da ira. E Jesus, quando estava no Getsêmani, disse, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. E Deus quis que ele bebesse. Jesus também enfrentou carros de ferro. Jesus enfrentou a ira de Deus. Jesus enfrentou a morte, o inferno e o diabo. O livro de Juízes nos mostra que precisamos de um juiz perfeito e eterno. Esse juiz é Jesus Cristo. Baraque disse, Débora, se você não for comigo, eu não vou. Diga isso a Jesus nesta noite. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Venha a mim, Jesus, nesta noite. Venha e vá à minha frente, lute por mim, seja o meu general. Esta é a palavra de Deus para você nesta noite. Não saia daqui sem Cristo. Não vá enfrentar os inimigos deste mundo sem Jesus. Se entregue a Ele e você terá uma vitória como você nunca teve. Se entregue a Jesus nesta noite. Ele bebeu do cálice da ira de Deus para que nós pudéssemos participar do cálice da bênção, da ceia do Senhor. Como está a sua vida? Você tem sido derrotado pelo inimigo? Seu problema é que você não chamou Jesus. Faça como Baraque nesta noite. Jesus, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Baraque disse para Débora, Débora, venha comigo, senão eu não vou. Faça isso hoje. Vença a imoralidade, a pornografia.
vença os vícios, vença o pecado que está te dominando, vença esses carros de ferro no poder de Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos.